A partir de agora, na Transamérica Light 95,1, Light News. Jornalismo, entretenimento, curiosidades, entrevistas e muito mais. Apresentação, Maria Rafá. Oferecimento Powercom Brasil. As melhores soluções em no-breaks, grupos geradores e sistemas de energia solar. Bom dia, são 7h13. Eu sou Maria Rafati, este é o programa Light News aqui na Transamérica Light 95.1. Com vocês desde 2003, são 13 anos ininterruptos no ar. Aqui é o teu morning show de cultura, entretenimento e jornalismo, que começa como sempre com a previsão do tempo. Light e o tempo. Uma delícia o tempo agora em Curitiba, 15 graus, 13 foi a mínima nessa madrugada e chove muito, olha que maravilha. 17 graus vai ser a máxima de hoje, uma amplitude térmica minúscula, portanto. Entre o norte Pioneiro, Campos Gerais e também no leste litoral do Paraná, ainda chove fraco entre a madrugada e a manhã desta terça, mas com tendência de melhora nas condições do tempo ao longo do dia. Essa previsão é do CIMEPAR. A temperatura máxima alcançada no Paraná é bastante amena, apenas 21 graus no litoral. Teremos um tempo de poucas nuvens no próximo feriado previsto aqui para Curitiba. Deixa eu dar uma olhadinha no litoral do Paraná. Também poucas nuvens previstas para amanhã e para quinta-feira. Santa Catarina também com um tempo mais razoável do que aqui. Temperaturas máximas bastante amenas, contudo, faz sol e vale a pena ir para a praia. Bom, continuando as entrevistas que nós fazemos com os candidatos a prefeito de Curitiba, a candidata de hoje, aliás, candidata mulher, uma das únicas candidatas mulheres, são apenas duas, né? Maria Vitória, candidata a prefeita pelo PP. Bom dia, Maria Vitória. Bom dia, Maria Rafar. Bom dia a todos os ouvintes da Light News. Para mim é uma oportunidade muito grande. Eu quero agradecer por estar aqui com vocês essa manhã, falando um pouquinho das minhas propostas para Curitiba. Bom, bacana você estar aqui e bacana também a gente está dando um espaço maior para os candidatos, sabe, Maria Vitória? Porque nós vemos que, se por um lado a campanha de hoje, nesse formato, cansa menos, entre aspas, né? Cansa menos aquele que é a população normal, por outro lado, eu percebi uma coisa, sabe? As pessoas não conhecem os candidatos. E pela primeira vez, Maria Vitória, olha, são 13 anos de programa, tá? Pela primeira vez, eu tenho feito entrevistas com candidatos e ninguém reclama. Isso é um milagre. Sabe por quê? Porque o ouvinte geralmente reclama. Por que você vai falar de política agora, etc e tal. Eu percebi que nesse ano há um interesse em especial de conhecer o candidato mais a fundo. E não há essa oportunidade pela campanha. Então a gente vai fazer isso agora, contando, é claro, sempre com a participação do ouvinte pelo 9977-7744, né? Tá valendo prêmio, como sempre, tá? O cartão presente do Condor no valor de R$100. Você merece mais do que um presente, merece escolher o seu presente. E também par de ingressos pro show O Jogo do Silêncio, de Edinho Santa Cruz, que acontece no sábado, dia 10, no Teatro Fernanda Montenegro, lançando seu DVD autoral com a Ópera Orquestra Curitiba e convidados também. O Condor está promovendo uma campanha muito especial, que é a campanha Solidária Condor. Entra lá no site e você vai se informar um pouco melhor. Pelo 9977-7744, portanto, hoje a nossa convidada é a candidata Maria Vitória. Você faz a pergunta a ela. Bom, Maria Vitória, eu fiz essa pergunta pro Tadeu Venere e vou fazer para você também. Tadeu Venere, nascido em União da Vitória. Você nasceu em Maringá ou nasceu em Curitiba? Maringá. Perfeito. O que faz uma maringaense querendo ser prefeita de Curitiba? Primeira pergunta. O que faz a forasteira por aqui? Conta pra nós. Bom, Maria, eu nasci em Maringá porque meu pai é maringaense, né? E casou com a minha mãe, que é curitibana. A Cida Borghetti é daqui de Curitiba, a família toda daqui. E ela foi morar em Maringá quando casou-se. Óbvio, né? Seguindo o marido, coisa linda. O meu pai, que era prefeito de Maringá, né? Aos 28 anos. Inclusive, ele tinha 1% de intenção de voto e ganhou a eleição. Eu brinco que ela foi a fada madrinha, né, que ajudou ela, marqueteira, né, formada em propaganda. E ela foi pra lá e você acabou nascendo lá, então, porque seus pais moravam lá. Teu pai era prefeito quando você nasceu, é isso? Exatamente. Aí vim a Curitiba, vim estudar aqui aos 2 anos de idade. 2? 1, 2? 2. Tá. 2 anos de idade. E aí depois morei em Brasília, morei em Maringá, morei fora há muito tempo. Mas a base sempre foi aqui em Curitiba por conta da família da minha mãe, família de italiano, né? Então, muito amorosos, muito queridos sempre, e unidos.
E aqui que eu me sinto em casa, eu amo essa cidade. Bom, então acabou ficando por aqui mesmo, conhece bem Curitiba, então conhece consequentemente os problemas de Curitiba também, certo? Como a maioria, né, dos que vivem aqui hoje não nasceram em Curitiba, né? Mais de 50%, 52% são pessoas que escolheram Curitiba para morar. Bom, você começou uma carreira política como deputada estadual. Você está no teu primeiro mandato, é isso, Sim, né? é verdade. Bom, com certeza, e isso você já percebeu que eu já estou fazendo as perguntas ruins no começo, que depois vai melhorando, tá bom? Você não se assusta comigo, não vai embora, tá? Não, tá ótimo. Então tá. Então é o seguinte, muitas pessoas provavelmente dizem a você que você talvez não tenha cancha o suficiente, não tenha estrada o suficiente política, né? Para se candidatar a prefeita. Então eu queria que você dissesse o porquê você se candidata a prefeita, sendo que você está no teu primeiro mandato como deputada. E aliás, muito jovem, você tem 20 e poucos anos, 20 e quantos anos você tem? Eu estou com 24 anos de experiência política. Perfeito, porque você é filha de políticos, né? Tá, então vamos lá, conta pra nós. Então, eu nasci na política, eu respiro a política e eu acredito que seja a única forma de transformação de uma sociedade. Tantos filhos de médico são médicos, filhos de dentistas são dentistas, porque admiram a profissão dos pais. E no meu caso não é diferente, eu admiro a trajetória de boa política que a minha família tem traçado ao longo dos anos e decidi seguir os passos, mas é claro, assim como as opiniões são diferentes entre marido, mulher, pai, filho, a minha também é diferente dos meus pais. Então, no meu mandato, eu respondo aos 44.780 pessoas que depositaram seu voto de confiança em mim, né? E a última palavra é minha, e será assim na prefeitura, com a experiência que eu adquiri ao longo da vida, né? Tanto política quanto profissional, pessoal, enfim, apesar da pouca idade, eu já passei por muita coisa, né? E isso fez com que eu amadurecesse mais rápido. Desde os 14 anos de idade eu moro sozinha, né? Então, isso é algo que vem a contribuir com uma maturidade precoce, né? E eu acredito que é hora de renovação. O mundo está renovando e Curitiba não pode ficar para trás. A gente precisa de alguém com maturidade política para lidar com as outras esferas de poder, independente de bandeira partidária, de ideologia, e alguém que venha com novidades, né? Com inovação, com vontade de fazer as coisas acontecerem. Então, é essencial que Curitiba renove nessas eleições. Bom, você pertence à geração Y, que a gente chama de geração Y, que é aquela que já nasceu com computador, celular, ou seja, de uma atualização tecnológica muito diferente do que a geração anterior, a geração X. O que você pretende inovar de tecnologia para melhor atendimento na prefeitura? Pois é, uma das maiores reclamações é na área da saúde, né? A falta de agilidade no agendamento das consultas, que demora muito tempo, é muito burocrático. Então, o mundo hoje, as empresas, as pessoas usam a tecnologia e o poder público também tem que utilizar dessa ferramenta para servir melhor a população. Então, um aplicativo integrado seria muito bem-vindo para que as pessoas tivessem acesso a todas as secretarias da prefeitura, né? E ter uma comunicação direta. Então, é um estreitamento de laços entre as pessoas e a prefeitura, para fazer com que essa comunicação fique mais direta em termos de serviços oferecidos, mas também para que as pessoas possam demonstrar as suas demandas. Por exemplo, caiu uma árvore, vai cair a árvore na frente da minha casa, precisa cortar. Entra lá no aplicativo, manda uma foto para a secretaria, alguém vai responder e isso vai agilizar todo o processo, né? E é claro, possíveis soluções. Aqui em Curitiba tem mentes brilhantes que sempre trazem soluções simples e viáveis para os problemas da cidade, que são muito bem-vindas no dia a dia através desse aplicativo. E isso possibilitaria também uma comunicação com os postos de saúde, né, para agendamento de consulta, para que não precise ficar esperando na fila, né? Bom, Maria Vitória, não dá para dizer que a gente ignora isso, que não ignora. Teu pai é o quê? O ministro da Saúde. Você espera trazer mais verbas para a saúde para Curitiba em virtude deste laço? Eu vou fazer o possível para conseguir isso, né? Tanto recursos do governo federal e recursos do governo estadual para garantir
melhor o orçamento da cidade, né? Que está comprometido e a gente precisa de recursos de fora para poder fazer investimento, para poder dar mais qualidade de vida ao curitibano. Então eu vou tentar com todas as forças isso. Falar com o papo poderoso. Espero que eles ajudem, né? E ele tem, no Ministério da Saúde, em poucos meses, ele conseguiu reduzir, né, 835 milhões de reais. Ele economizou, né? E assim, também num orçamento que dizia-se não ter dinheiro, não ter nada. Então é possível, com boa gestão, você priorizar e direcionar os investimentos necessários e prioritários, né, na gestão. Ele fez isso lá, o Temer também reduziu o número de cargos comissionados, e é isso que a gente precisa fazer na Prefeitura de Curitiba, como qualquer empresa. Eu que sou gestora, eu tenho uma empresa já há 6 anos, uma escola bilíngue, e a gente tem que reduzir o gasto e aumentar o lucro, né? É preciso que a Prefeitura pense em não só fazer despesa, mas fazer investimento. Como é que a Prefeitura faz investimento? Na área do turismo, por exemplo. Se a Prefeitura investir em turismo, reduzindo, por exemplo, o ISS de 5% para 2%, isso atrai eventos para cá que movimentam a economia, que geram emprego, que geram renda. É o caso do UFC, que estava aqui. Trouxe 46 milhões de reais para Curitiba. E aí agora perdemos para Brasília, porque o ISS não foi reduzido. Então esse pensamento de gestão, né, de investimento e de obter um retorno daquilo que é feito é super importante e é o que está faltando em Curitiba nesse momento. 7h25, entrevista com a candidata Maria Vitória, candidata a prefeito de Curitiba. Flashlight. Condor. A vida fica melhor no Condor. A Justiça Federal determinou que os 40 investigados na Operação Greenfield da Polícia Federal, que apura irregularidades em 4 dos maiores fundos de pensão do país, sejam afastados das instituições financeiras. Pela decisão, os supostos operadores do esquema não podem entrar nos prédios dos órgãos, conversar entre si, deixar o país e nem manter qualquer atividade no mercado financeiro. A Justiça também determinou a prisão temporária de 7 dos 40 citados. Todos ligados à FUNCEF. São eles Carlos Alberto Cáser, ex-diretor do fundo, Carlos Augusto Borges, diretor do fundo, Demóstenes Marques, ex-diretor do FUNCEF, Humberto Pires Graut Viana de Lima, gerente da FUNCEF, Maurício Marcelini Pereira, ex-diretor da FUNCEF, Guilherme Narciso de Lacerda, ex-presidente da FUNCEF e Fábio Maimone Gonçalves, ex-coordenador de desenvolvimento de negócios da FUNCEF. Entre os 40 gestores atingidos pela medida está o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro. Eu até achei que tinha lido errado essa mensagem, essa notícia, porque eu pensei, o ex-presidente da OAS, ele foi alvo de condução coercitiva, eu pensei, mas como? Se ele foi preso de novo? Enfim, ele está metido em todas, porque realmente ele foi preso novamente pela Lava Jato, estava em prisão domiciliar, mas continuou a perpetrar crimes, pelo menos até janeiro deste ano, conforme a decisão do juiz Sérgio Moro relata, e ainda também foi alvo de condução coercitiva na data de ontem, por outros motivos, ou seja, realmente está bastante envolvido em coisas que não estão tão corretas, né? 99777744 por esse celular. Daqui a pouco eu vou começar a ler as mensagens que chegam para a candidata Maria Vitória, que é a nossa entrevistada hoje. Já voltamos. Estamos apresentando Light News com Maria Rafá, aqui na Transamérica Light. Oferecimento Power com Brasil. As melhores soluções em no-breaks, grupos geradores e sistemas de energia solar. Voltamos a apresentar Light News, aqui pela Transamérica Light. Oferecimento Power com Brasil. As melhores soluções em no-breaks, grupos geradores e sistemas de energia solar. A livraria e papelaria João Halput está no mercado há 105 anos. A João Halput é uma empresa criada para oferecer os melhores produtos com tudo o que você e a sua empresa precisam de papelaria informática. Uma grande variedade de marcas e produtos de qualidade e os preços mais competitivos do mercado. Lojas na Barão do Cerro Azul e na Alameia Lins também. O televendas, e funciona muito bem, por sinal, é o 3027-1001. E o site está aparelhado para atender você em qualquer momento. halput.com.br, a única do setor com 105 anos de atuação no mercado.
Candidata a prefeita de Curitiba, eu disse candidata a prefeito de Curitiba. É difícil, né, esse negócio, presidente, prefeita, né? A gente não teve prefeita em Curitiba ainda, né? Mas enfim, né? Candidata a prefeita em Curitiba, Maria Vitória conosco. Cartão presente no Condor, no valor de R$100. Você merece mais do que um presente, merece escolher o seu presente. Tá valendo sorteio a tua participação. E também o par de ingressos para o show Jogo do Silêncio, de Edinho Santa Cruz, que acontece no sábado no Teatro Fernanda Montenegro. Vamos lá. A pergunta da Patrícia é a seguinte: e assistência social? Os CREAs estão abandonados, faltando funcionários e estão ficando doentes por não conseguir atender a demanda. Alguma proposta? E também fala a mesma Patrícia sobre a fila de espera para idosos que precisam de acolhimento social e que é de 1 a 3 anos. Vamos lá. Políticas de assistência social em geral. Bom, o número de moradores de rua aumentou muito em Curitiba. Isso é derivado da crise econômica, é claro, da desintegração do transporte metropolitano, que impossibilita, né, o deslocamento dessas pessoas diariamente. E, é claro, das 230 vagas que foram fechadas pela atual administração. Então, é preciso fazer parcerias público-privadas para acomodar essas pessoas, mas não só dar a comida, dar onde dormir, né? Mas reinserir essas pessoas na sociedade. Isso é super importante, que essas pessoas tenham um curso técnico de capacitação que possibilite o ingresso no mercado de trabalho, para ter uma vida digna, né? Os idosos, a gente tem uma proposta no plano de governo, que é o seguinte: uma creche para idosos. Que creche não é bem o nome, mas é simplesmente para dizer o seguinte: uma espécie de uma clínica dia, que a pessoa passe o dia lá, é isso? Exatamente. Chega de manhã e sai no final da tarde, né? Para que os familiares possam trabalhar, possam estar tranquilos, né? Que os seus pais, enfim, estão bem cuidados neste local, e aí voltam para dormir com os familiares. É claro que isso já existe em Curitiba, mas são privados, né? Isso existe no setor privado. O que a gente quer oferecer para todos que precisam desse serviço. E verba para isso? Parceria público-privada, é isso que você propõe? É o caminho, né? Nos dias de hoje, a parceria público-privada é o que prevalece, mas é claro que não impede de reduzir, né, o orçamento da cidade, priorizar as áreas e aí buscar recursos do governo federal, governo estadual, para viabilizar isso. Então é preciso estudar, né, e ver qual é a melhor forma de viabilizar, mas é possível. Então são várias formas que existem para fazer isso acontecer, e aí tem que achar a melhor delas. E daí, respondendo a pergunta, a questão do CREAS também iria nessa linha também, Maria Vitória? Pois é, são 6 hoje, né, e de fato eles têm uma atuação super importante, mas eles precisam de infraestrutura, eles precisam de qualidade, enfim, para poder prestar o serviço à população, né? Então, essa parceria público-privada seria muito bem-vinda nesse setor também. Luiz e Lisboa, sou de Almirante Tamandaré e gostaria de saber da candidata se há alguma proposta entre as prefeituras de Curitiba e das regiões metropolitanas, tendo em vista que mora numa cidade dormitório. Parceria, como a volta da integração no transporte, por exemplo, são muito bem-vindas para os municípios. Vamos falar então sobre transporte? Vamos, é claro, a reintegração do transporte metropolitano é fundamental, né, para a economia da cidade, para o bem-estar daqueles que moram na região metropolitana, mas trabalham em Curitiba. É nossa responsabilidade, né? O transporte era integrado, funcionava super bem, e por conta de um mau relacionamento entre a prefeitura e o governo do estado, acabou o subsídio que impossibilitou essa integração, né? Então, por isso que eu disse aqui no começo que é importante ter maturidade política, né? Independente de bandeira partidária, trabalhar em conjunto pelo bem da população. E não existe transporte no Brasil hoje sem subsídio, né? Então é importante buscar essa parceria para reintegrar o transporte metropolitano. Bom, e me conta uma coisa, então, na linha de transportes e de outros modais, uma pergunta que eu fiz aos outros candidatos também foi a questão do Uber, né? Uber e táxis em Curitiba estão em constante atrito. Qual a tua opinião? Você é a favor ou contra o Uber? Toda inovação é bem-vinda, né, Maria? Não dá para a gente fechar as portas para a inovação. E há mercado para todos. Mas o Uber precisa ser devidamente regulamentado,
para que haja justiça, né, com os taxistas, porque não pode ser injusto, não pode ser algo que não haja competitividade entre os dois modais. Então, é bem-vindo desde que regulamentado. Bom, e a questão de bicicletas? Bom, as ciclovias são uma alternativa, né, um modal alternativo ao transporte coletivo, transporte individual, enfim. E deve ser feito, é claro, mas, como eu disse, como uma alternativa, né? Porque a topografia de Curitiba e o clima, como nós estamos vendo hoje, não possibilita o uso de bicicleta constantemente para ir para o trabalho, como é em Amsterdã, como é em La Rochelle, cidades maravilhosas da Europa, que tem um clima favorável, uma topografia favorável, lugares super planos. Mas é ecologicamente correto, deve ser incentivado, né, o uso da bicicleta, e aqueles que escolhem precisam ter a infraestrutura necessária. E o prefeito atual dedicou seus 4 anos de mandato para fazer as ciclovias, mas mesmo assim as pessoas ainda parecem não estar satisfeitas, né? E, na minha opinião, isso é por falta do empoderamento do IPUC, né? A gente tem que empoderar o IPUC para fazer com que eles pensem a cidade, planejem a cidade, porque eles sim sabem o que estão fazendo. E falando em empoderamento, e o empoderamento da URBS, né? Como funciona essa que muitos dos nossos ouvintes denominam caixa preta da URBS? Pois é, a bilhetagem do transporte coletivo, por exemplo, ele vai para o FUC, né? Que é o Fundo de Urbanismo de Curitiba. E, de fato, dizem que é uma caixa preta. Eu não posso falar com propriedade porque nunca vi essa caixa preta, mas é preciso ter respeito ao dinheiro público. E a solução para isso seria um fundo de transporte, né? Um fundo específico para transporte coletivo. Então, todo o dinheiro arrecadado deste setor, ele volta para honrar os contratos com as empresas e o que sobrar na melhoria do transporte coletivo, como renovação da frota dos ônibus. Gostaria de saber o que a Maria Vitória está fazendo como deputada hoje, quais os seus projetos. Tem gente que quer conhecer você melhor agora também, né? Conta para nós, Maria Vitória. Tá certo, eu aproveito a oportunidade para dizer que a minha atuação na Assembleia Legislativa do Paraná sempre foi focada em educação, em direitos da criança, né? Por acreditar que a educação e a criança são o futuro, né, do país, e eles precisam ser melhores do que nós, eles precisam ter mais oportunidade para no futuro competir no mercado de trabalho. Então eu fiz a Lei Maria da Penha nas escolas, né, que é a conscientização de que violência contra a mulher é crime, desde pequenininho, porque não adianta, a gente não vai ensinar um marmanjo de 40 anos que não pode bater na mulher, porque ele já não assimila mais os fatos, né? Então investir nas crianças, né, na educação infantil, para fazer com que isso traga um retorno no futuro. Nós temos diversos projetos de lei, mas ainda no dia de ontem me licenciei da Assembleia por 30 dias para focar na campanha, porque a receptividade das pessoas está sendo muito positiva nas ruas, e eu agora vou me dedicar a andar mais uma vez todos os 75 bairros e fazer com que as pessoas me conheçam, né, me apresentar e apresentar uma proposta de inovação, de melhoria à gestão pública atual. Gostaria de saber o que a candidata pensa sobre as propagandas difamatórias que os adversários geralmente fazem. A pergunta de um ouvinte que não se identifica. Bom, eu estou aqui vendendo meu peixe, né? Eu não estou aqui para criticar o peixe de ninguém. Eu acho que cada um faz o que pode, na medida do que pode, mas não é o nosso tipo de política ficar criticando e batendo nos outros. Eu acho que o curitibano está interessado em proposta. O curitibano tem o direito de saber quais são as intenções dos candidatos, e é para isso que eu estou aqui hoje, para demonstrar aquilo que eu pretendo fazer a Curitiba. 7h39. Flashlight. Condor. A vida fica melhor no Condor. Bancários de todo o país devem entrar em greve a partir dessa terça-feira por tempo indeterminado, segundo a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, a CONTRAF. A paralisação foi aprovada em assembleia na última quinta-feira. A categoria rejeitou a proposta da FENABAN, a Federação Nacional dos Bancos, de reajuste de 6,5% sobre os salários, a PLR e os auxílios refeição, alimentação, creche e ainda o abono de R$3.000. Os sindicatos alegam que a oferta ficou abaixo da inflação projetada em 9,5%.
0,57% para agosto deste ano e representa perdas de 2,8% para o bolso de cada bancário. Portanto, greve bancária será deflagrada hoje. Entrevista com a candidata Maria Vitória, candidata à Prefeitura de Curitiba, valendo o cartão do presente do Condor no valor de R$100. Você merece mais do que um presente, merece escolher o seu presente. E valendo ainda par de ingresso para o show Jogo do Silêncio, do Edinho Santa Cruz. Acontece no sábado, dia 10 de setembro, no Teatro Fernanda Montenegro. O Edinho Santa Cruz comemora 54 anos de carreira, lançando o seu DVD autoral com a Ópera Orquestra Curitiba e convidados. Pelo 99777744, eu convoco você a participar e perguntar para a candidata Maria Vitória as suas questões. Já voltamos. Voltamos a apresentar Light News, aqui pela Transamérica Light. Oferecimento Powercom Brasil. As melhores soluções em no-breaks, grupos geradores e sistemas de energia solar. Lá vem o sol. Há pessoas que são pela vida, há pessoas que são pela morte. Vida e morte são como as duas faces de uma folha, só que nós somos a folha. Será que existe alguém que nunca tenha pensado sobre o significado de nascer ou morrer? Programa Light News aqui na Transamérica Light 95.1. Candidata Maria Vitória está conosco, candidata pelo PP, a Prefeitura de Curitiba, responde as perguntas de ouvintes e responde as perguntas que nós fazemos a ela também. Bom, Maria Vitória, há uma questão bastante importante, eu creio, né, no teu mandato como deputada, que é a questão dos direitos da mulher, né? Eu sei que você se envolve junto com a tua mãe também, que é vice-governadora, com as questões de violência contra a mulher, e nós sabemos que isto é uma constante também na cidade. A gente não pode dizer que isso é algo que você possa ter só uma visão de estado ou uma visão de federação. O que, em termos de município, você gostaria de fazer contra ou, né, a favor, digamos, de direitos mais garantidos para as mulheres e contra a violência contra a mulher? É importante cumprir a lei, né? Hoje nós temos uma lei que diz sobre a Patrulha Maria da Penha nas escolas, né? Isso existe em Curitiba, né? E ela precisa ter a infraestrutura necessária para dar o atendimento a essas mulheres que sofrem de violência contra a mulher. E é claro, o botão do pânico, né? Que também é lei, foi uma lei que eu fiz junto com a deputada Mara Lima, a deputada Cristina Silvestre e Cláudia Pereira, as 4 mulheres da Assembleia Legislativa, nos unimos para fazer o projeto de lei do botão do pânico, né? Que é uma segurança, aquela mulher que já sofreu de agressão, ela tem um botão e quando ela está para ser agredida, né? Ela sente essa ameaça, ela aperta o botão e a patrulha, então, ela teria um dispositivo dentro da bolsa dela, sempre, exatamente, é isso? Exatamente, é um dispositivo, é uma forma tecnológica, né, de, quem sabe, até evitar a agressão, né, porque quando ela se sente ameaçada, ela já aciona, e isso tem funcionado em algumas cidades, Foz do Iguaçu, por exemplo, os relatórios, enfim, são positivos da implementação, e a gente precisa fazer aqui o que está dando certo em outros lugares. Bom, então, basicamente, o que seria esse botão do pânico? Uma mulher que já foi agredida, né, que já tem, por exemplo, uma ordem restritiva contra o seu ex-companheiro, ela carrega esse dispositivo que, né, se em situações em que ela se sinta ameaçada novamente por esse mesmo companheiro, ela aperta esse botão, ela já está cadastrada, então, na delegacia mais próxima, é isso? E aí ela recebe, digamos, um atendimento, porque já sabem que é ela, é isso? Exatamente. E eu resolvi focar nisso no estado, na Assembleia Legislativa, porque o Paraná estava em 3º lugar do Brasil em maiores índices de violência contra a mulher, levando em consideração que não são todas as mulheres que vão denunciar. É uma subnotificação bastante grande. Exatamente. Então imagine o número de mulheres passando por isso aqui em Curitiba, né? Então nós precisamos sim dar essa atenção, a conscientização de que é crime e a coragem, né? A garra para que a mulher busque ajuda, né? Porque é crime, é muito complicado quando isso acontece, ainda mais com seu companheiro, seu parceiro, né? É um descrédito, uma falta de confiança muito grande depois, que é como um vaso de cristal, né? A gente cola, mas não fica igual. Curitiba sempre foi uma cidade de destaque. Hoje somos, segundo a ONU, a 44ª cidade mais violenta do mundo. O que fazer sobre esse quesito? Pergunta um ouvinte que não se identifica. Vamos lá, violência
na cidade, ou seja, a questão de segurança pública em Curitiba? Bom, a segurança, a principal, quer dizer, na verdade, depois de saúde, o que as pessoas mais questionam, né, que precisa de fato segurança. Câmeras de monitoramento no transporte coletivo, né, isso é possível, é viável. E uma integração das câmeras de monitoramento da prefeitura, que hoje são 430 na cidade inteira, um número muito pequeno, né, para cobrir a cidade, mas tem muitas empresas e casas, inclusive residenciais, que têm câmeras de monitoramento. Então a ideia é integrar todas essas imagens. Ah, que interessante, tanto as privadas quanto as públicas. Exatamente, para que a prefeitura não tenha que fazer esse investimento, sendo que as câmeras já estão por aí e é de interesse das pessoas que a prefeitura tenha esse banco de imagens, possibilitando maior segurança às pessoas. E o estreitamento de laços entre a Guarda Municipal e a Polícia Militar é essencial para dar mais segurança às pessoas. Como a candidata se propõe a integrar as novas tecnologias na educação básica? Bom, a priorização, né, à primeira infância é super importante. É o que a gente pretende fazer na administração em Curitiba, fazer com que as crianças de 0 a 6 anos tenham as melhores condições de educação, de saúde, de tudo. Como é que a gente vai fazer isso se não tem dinheiro? Bom, através de uma parceria com as universidades estaduais, federais, inclusive privadas, né, que venham os alunos prestem serviço como um estágio nesses CMEs, que serão adaptados para cuidar das crianças e das famílias. Então, terá lá nutricionista, médico, dentista, todos da faculdade que fazem cursos que têm a ver, é claro, inclusive psicólogos, com a primeira infância, prestarão esse serviço aos CMEs para capacitar essas crianças, dando uma alimentação saudável, uma saúde de qualidade, para que possibilite um aprendizado que neste período, se a criança aprende o que ela tem que aprender, para o resto da vida ela vai ter facilidade de aprendizado. E isso vai garantir, né, que quando ela cresça, ela tenha um bom trabalho, receba um bom salário, né, porque está competindo no mercado de trabalho internacional. Bom, é uma pergunta que eu não ia fazer para você e acabei fazendo no intervalo. Você disse, não, a gente pode responder. A candidata falou da criação de aplicativo para agendamento de consultas. Como ficam as pessoas que não têm acesso à internet? Eu sei que isto não é uma base da tua campanha, mas é importante que as pessoas conheçam que você tem a intenção de criar totens. É isso, né, Maria Vitória? Na verdade, as cidades mais desenvolvidas, como é o caso de Curitiba, uma referência, estão buscando a tecnologia e nós não podemos ficar para trás. Então, como é que as pessoas estarão conectadas? Através de totens, né? Claro que eles não vão estar na cidade inteira, mas em alguns pontos específicos, que é o que o orçamento permite, que são totens para carregar o aparelho celular e que tem um Wi-Fi que atinge um raio ali de mais ou menos 6 quilômetros, para que as pessoas possam estar conectadas e utilizar desse serviço moderno e tecnológico da prefeitura. Vemos que em outras cidades como Joinville e Londrina a passagem de ônibus é igual ou mais cara que em Curitiba. Maria Vitória acredita que é possível reduzir a tarifa de ônibus sem causar sucateamento do transporte público? O prefeito precisa ter diálogo com as empresas, né, que têm o contrato dos ônibus. Porque senão, um não sabe o que o outro espera, não sabe o que o outro quer. Então, diálogo, em primeiro lugar, sempre as portas abertas da prefeitura para garantir o bem-estar comum, né? Então, trazer essas pessoas para dentro da prefeitura, né, para um diálogo e possibilitando, então, que as frotas sejam renovadas. Hoje nós temos 180 ônibus na cidade que não deveriam estar circulando por ter mais de 10 anos. E existem situações... 180 ônibus? 180 ônibus, com mais de 10 anos. É 1 a cada 10 ônibus que está circulando por aí, não deveria estar, né? Então, a frota precisa ser renovada, é preciso que a gente tenha um diálogo aberto com a empresa responsável pelos contratos, né, pelos ônibus, para fazer com que isso aconteça. Bom, a Mariane faz uma pergunta que é a mesma pergunta que eu fiz a todos os candidatos. Maria Vitória, nós temos uma preocupação bastante grande. Tá vento para você? Tá batendo vento aqui em cima ou não? Então, tá tranquilo? Então tá. Uma preocupação bastante grande com a questão de saúde animal. E a pergunta da Mariane é a seguinte: gostaria de saber da candidata Maria Vitória qual a proposta dela para os animais de rua. Se tem previsão de construir hospital veterinário ou fazer parceria com região metropolitana, já que lá a problemática é bem maior.
maior. Então, todas as questões referentes à castração, saúde dos animais, essa é a nossa pergunta para você, Maria Vitória. Bom, eu pesquisei bastante. São Paulo já está construindo o 3º hospital veterinário municipal. E tem sido excelente lá. A gente está com esse problema aqui em Curitiba. Os animais têm vida, né? São seres com sentimento, com tudo. Então é preciso ter um cuidado com eles. E esse hospital veterinário possibilitaria não só um apoio aos animais de rua, mas também aqueles de famílias que não têm condição, que têm um animalzinho que amam, mas que não têm condição de pagar um veterinário, de fazer tudo, porque de fato é muito caro, né? É um filho. Então, está na proposta do projeto de governo a construção de um hospital público municipal que poderia ser utilizado pelos moradores da região metropolitana, como hoje funciona mesmo a saúde, né? Muitos moradores da região metropolitana utilizam os serviços públicos de Curitiba e estaria aberto para isso, é claro. E a castração, né? Nós precisamos castrar esses animais de forma mais intensa e fazer com que eles tenham um lar, né? Então, programas de adoção para que as pessoas possam se interessar e adotar um animalzinho para que eles possam estar bem cuidados. Bom, metrô em Curitiba, uma pergunta que sempre surge também por parte dos nossos ouvintes, né? A questão do metrô é bastante polêmica aqui. Então, qual a tua opinião, qual o teu posicionamento sobre a questão de metrô em Curitiba? Bom, infelizmente o metrô se tornou inviável economicamente, né? E nós temos que trazer uma alternativa a isso. E essa alternativa seria o veículo leve sob pneus, o VLP, né? Que o que acontece? O VLP, ele é intermediário no preço, mas também na sua capacidade de carregar as pessoas, né? E ele estaria aí para garantir uma boa mobilidade à cidade de Curitiba pelos próximos 30 anos, né? Então é uma excelente alternativa, tanto um preço melhor para construir, para manter, e atenderia a questão de mobilidade da cidade. Bom, esporte, diz um ouvinte que não se identifica, é saúde, é educação, é segurança, mas nunca é prioridade, né? Geralmente a Secretaria de Esportes é moeda de troca política, diz um ouvinte que não se identifica. Qual a sua proposta, Maria Vitória, para o esporte aqui em Curitiba? Nós precisamos incentivar o esporte amador, né, da cidade de Curitiba. Existem muitos atletas aí que estão desamparados, eu diria. Utilizar os espaços públicos da prefeitura para promover eventos de esporte e garantir que as crianças tenham essa alternativa como opção, né? Num contraturno, através de parceria público-privada. De fato, esporte à vida é essencial para a saúde, tanto física quanto mental, das pessoas, e precisa ser prioridade. Essa questão de ser moeda de troca é engraçado, né? As pessoas têm, de fato, essa visão e não deixa de ser verdade. Sempre as alianças partidárias vêm com indicações, né, para compor aí a administração pública, o que é natural. E na minha administração, isso acontecerá, como em qualquer outra, mas essas indicações só serão recebidas se essas pessoas, para estar na secretaria, sejam de fato capacitadas, técnicas, pessoas com experiência nas suas pastas, né? Senão, caso contrário, as indicações não serão bem-vindas, é de conhecimento de todos já isso. Bom, e a tua visão sobre o funcionalismo público, que também é uma pergunta de muitos ouvintes? O funcionalismo público precisa melhorar, eu digo, né? A gente precisa fazer o maior número de parcerias público-privadas, precisa da participação das pessoas constantemente, né? Tanto para demandas quanto para soluções. É preciso ter respeito ao dinheiro público e administrar com transparência. Maria Vitória, e a última questão eu vou te fazer novamente, porque vários ouvintes perguntam a mesma coisa que você respondeu no começo da entrevista, é que o programa, ele é um programa ouvido à medida em que as pessoas começam a se deslocar para seus trabalhos, né? Vamos falar novamente e como encerramento, né, sobre a tua visão sobre o transporte público de Curitiba, eventuais subsídios e integração com a região metropolitana. Vamos lá de novo, eu sei que você já respondeu, mas de novo, por favor, Maria Vitória. Não, eu vou aproveitar para falar um pouquinho mais sobre o que eu não falei, mas assim, primeiro,
reintegrar o transporte metropolitano. Isso é essencial, buscar subsídio do governo do estado para fazer com que isso aconteça novamente, né? Depois, ter diálogo com as empresas dos ônibus para que a gente explique, né, que precisa renovar as frotas, que tem 180 ônibus circulando por aí que não poderiam estar, estão sucateados, né? É preciso também fazer um fundo específico para o transporte, para que todo dinheiro arrecadado seja devolvido ao setor, né? É preciso de câmeras de monitoramento nos ônibus. Nós precisamos colocar também os tags, que são um sensor de comunicação entre o ônibus e o sinaleiro, para que haja uma maior velocidade, né, um fluxo maior do transporte coletivo, assim como o desalinhamento das estações, que é fundamental, porque a velocidade média caiu de 24 km por hora para 17 km por hora. Então nós precisamos dar mais velocidade ao transporte coletivo, que carrega 74% da população num espaço de 20% das ruas. Então, a gente precisa mesmo investir em transporte coletivo para dar qualidade para quem utiliza, mas também, quiçá, trazer pessoas do transporte individual para utilizarem o coletivo, reduzindo assim o trânsito da cidade e agilizando as pessoas no dia a dia, no seu processo de locomoção. 8 horas. Maria Vitória, muito obrigada por estar conosco, obrigada pela disponibilidade. Eu sei que é bastante cedo, né? Todos os candidatos estão em plena campanha, não é fácil, né? Vocês acabam o dia de vocês muito tarde e recomeçam cedo aqui no programa Light News. Obrigada mesmo por estar conosco, boa sorte na campanha, estamos aqui à disposição de todos os candidatos. Obrigada, Maria Vitória. Muito obrigada, Maria. Para mim é um prazer muito grande estar aqui hoje, falando um pouquinho, né, me apresentando e falando das minhas propostas. E eu aproveito para pedir um voto de confiança de vocês que estão nos escutando, porque é necessária a renovação. Nós precisamos fazer com que Curitiba volte a ser referência em diversos setores e ninguém administra sozinho. Então, com uma melhor equipe, né, nós vamos com certeza administrar essa cidade com sucesso. Confie e vote 11 no dia 2 de outubro. Muito obrigada. Obrigada. Flashlight. 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 Flashlight.